Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Farol Podcast, um espaço para conversar com investidores, empresários, profissionais que estão construindo negócios, construindo patrimônio e, mais que isso, pessoas que estão construindo legado. Farol Podcast, histórias que iluminam caminhos. Nesse terceiro episódio, eu escolhi um convidado mais que especial. Um jovem empresário alagoano, jovem mesmo, talvez o mais jovem dessa primeira temporada. Mas, como diz o sábio, experiência e maturidade tem muito mais a ver com as vivências que você teve e o que aprendeu com elas do que com a idade. E esse tem experiência, viu? Ele já vendeu picolé na praia, foi jovem aprendiz, assistente administrativo, mudou para o Mato Grosso, na região centro-oeste. Fez um pouco de tudo por lá. Retornou para Maceió e hoje, com 25 anos, ele lidera a Construprev, uma construtora que atende Coca-Cola, água mineral Cristal e outras grandes indústrias de Alagoas e Pernambuco. Eu estou falando do meu cliente e amigo, Lucas Mendonça. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Diego. E mesmo, tudo certo. Primeiramente, obrigado, pelo convite. É uma alegria estar podendo expor aqui um pouco da minha trajetória, e mandar aqui, primeiramente, um beijo especial para minha esposa, um abraço para os meus pais, meus avós, nosso sócio Alisson, que são pessoas que fizeram e fazem parte dessa minha trajetória. Que bacana, meu amigo. Eu acho que ele começou mandando um beijo para a esposa para não dormir no sofá. Só acho. Produção, eu quero, antes de começar o bate-papo aqui com o Lucas, falar um pouco dos nossos patrocinadores. Tá no ponto aí? Beleza. Lucas, é rapidinho, é que a gente gosta também de dar esse espaço Tem aqui que pro abrir pessoal. espaço, o sol nasce para todos, meu amigo. Que o pessoal nos ajuda, acreditou no projeto e chegou junto. Aí falar um pouco sobre eles. Começando pela Alfa 1. A Alfa 1 é uma empresa de telecomunicações, internet, fibra ótica, hotspot. Eles são especialistas em atender pessoa jurídica, em especial grandes empresas, grandes indústrias. Eles atendem, só para vocês terem ideia, grandes empresas logísticas, atendem a Shopee. Eles fornecem internet para a Shopee, para o galpão da Shopee que tem lá no Ceará, entre outros. E para vocês terem ideia, a Alfa 1 está presente em 20 estados do Brasil, levando internet de qualidade, com segurança, com confiabilidade, com rota redundante. Eu treinei para falar isso, viu, Jairo? Treinei para falar essa parte. Enfim, é uma empresa que você pode confiar. Eles, inclusive, fornecem a internet aqui que a gente utiliza. E um abraço para o Jairo e para todos que fazem a Alfa 1. Vamos lá? Fato Capital, XP Investimentos, meu escritório de assessoria de investimentos. A gente assessora um público de alta renda. A gente é especialista em fazer com que esse legado, empresários, profissionais liberais, servidores públicos, eles estão construindo, a gente acelera esse crescimento patrimonial por meio dos investimentos no mercado financeiro. Sempre com investimentos que têm a ver com o perfil, com o risco que o cliente aceita correr, sempre pensando na preservação e ampliação do patrimônio que ele vai legar para as futuras gerações. Vamos lá? Max Media, nossa agência de marketing digital. Aqui a gente transforma negócios físicos, traz para o ambiente digital, fazendo com que essas pessoas consigam aumentar faturamento, aumentar vendas por meio de conteúdos que engajam, conteúdos criativos em vídeo, em arte. Fazemos também a questão do tráfego pago, levando o seu conteúdo para quem realmente precisa visualizá-lo. Então, precisando de um social media, uma mídia de qualidade, fala com a gente. Hope Bros está sempre presente aqui, inclusive com essa latinha aqui, ó, comemorando a Copa. Pelo momento que a gente está gravando aqui, a gente já não está mais na Copa, mas independente disso, a Copa segue, né? E a qualidade da roupa é inquestionável. Uma cervejaria artesanal aqui alagoana, que eu já entrevistei aqui, vocês viram, entrevistei o Silvio, que é o fundador da Hope. Produtos de excelente qualidade e hoje a Hope tem uma linha de produtos, não é apenas cerveja, não é apenas chopp, tem energéticos, tem drinks. Eles estão vindo com um projeto muito bacana aí. Em breve vocês vão saber mais novidades. Vamos lá? E eu acho que por último, o Nexo. O Nexo, Lucas, é um serviço nosso aqui. É um assistente pessoal que ele fica plugado no WhatsApp e ele ajuda você a gestão financeira e de agenda. Então, basicamente, só para você ter ideia, é uma conversa no WhatsApp onde tu abre a conversa e diz assim: acabei de abastecer o carro, foi R$ 200 de combustível. Ele vai alimentar um dashboard com esse gasto e segmentar essa tua despesa, seja com transporte, com alimentação, com vestuário, com educação, enfim, é uma forma de você controlar no próprio WhatsApp as suas finanças.
E hoje a gente que trabalha com o mercado financeiro, a gente vê que uma das grandes dificuldades das pessoas é simplesmente saber para onde foi o dinheiro. Sim, o controle. Simplesmente isso. Tem gente que faz esse controle com planilha, tem gente que faz esse controle num caderno, a maioria nem controle faz, Isso é mas verdade, quando tem muito. você utiliza o WhatsApp, que já é uma ferramenta do nosso dia a dia, e por áudio, por texto ou por foto, você faz esses registros, facilita muito a Facilita vida. muito. Então, quem quiser conhecer mais, vai aparecer também um linkzinho aqui no canto da tela. Beleza? E é isso, né? Recado dado. Mais alguma coisa aí? Teve mais uma coisa que eu acabei de bater na mesa e a produção já reclamou para não bater na mesa. Então vamos seguindo. Lucas, agora realmente a gente te conhecer um pouco mais. Eu queria começar aqui entendendo de onde você é, se tu é alagoano, maceiense mesmo, e como foi um pouco da tua infância. Bom, Diego, eu sou daqui mesmo, de Maceió, Alagoas, né? Assim como toda a minha família. E sobre a minha infância, foi assim, uma infância bem difícil, né? Minha mãe me teve aos 17 anos, meu pai tinha 18 na época. E não só a infância, mas como boa parte da minha adolescência, ela foi bem humilde, né? Com muitas dificuldades. A gente morou ali muitos anos no Conjunto do Mucambo, ali no Benedito Bentes, né? Um bairro periférico daqui de Maceió. E é aquela realidade difícil, né, que a gente conviver com violência, criminalidade, tráfico de drogas, mas meus pais sempre me instruíram muito bem para o caminho certo e eu acho que isso assim foi fundamental. A gente nunca chegou assim a passar fome ou ficar sem ter onde morar, mas era aquela vida financeira ali privada, né? Aham. As contas muito fechava o mês muito No ajustadas, aperto, no né? aperto, ou às vezes nem fechavam, Jogava né? a conta pro outro Isso, mês. exatamente. E tudo isso foi moldando a pessoa que eu sou e a responsabilidade que eu tenho hoje, né? Uhum. E assim, eu lembro de um fato muito. Hoje é cômico, né? Mas eu lembro que teve uma época que saiu eu, minha irmã, que na época tinha 7 anos, e minha mãe, e a gente foi vender flau ali na praia de Pajuçara e Ponta Sei. Verde, com o sol rajando, nos finais de semana, e para complementar a renda dentro de casa, né? Pra fazer uma renda extra, né? Isso, mas assim, naquele momento eu não enxergava aquilo como sacrifício, eu enxergava aquilo apenas como uma coisa que tinha que ser feita, né? Mas assim, foi através de experiências como essa que foram moldando o meu senso de responsabilidade. Perfeito. E outra coisa que eu queria falar assim também é que poucas pessoas sabem dessa minha trajetória, porque eu não gosto muito de, como é que eu posso dizer, tá justificando lugares onde eu não cheguei por conta das minhas experiências de vida, Aham. por conta do lugar de onde eu vim, Perfeito. entendeu? Não, sem problema. E assim, você pode ficar bem à vontade e a gente conversar do que você se sentir mais confortável. Certo. Mas eu entendo que isso hoje, até pela forma como tu fala, é algo que você também percebe que serviu muito para moldar quem tu és. Sim, com Então são certeza. essas dificuldades que também nos moldam, nos melhoram, né? E assim, o que tu aprendeu começando a trabalhar, já contribuir com a casa desde tão cedo? Assim, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive a começar a trabalhar muito cedo, é que ninguém ia construir a minha vida para mim se não fosse eu, É, né? Então eu comecei a trabalhar desde muito novo, desde os meus 15 anos e desde então eu nunca parei de trabalhar. E trabalhar muito cedo me ensinou muito sobre a respeitar o dinheiro, né? Porque assim, quando você começa a passar o dia inteiro trabalhando, ralando para ganhar um salário, às vezes menos que um salário, você assim começa a entender o peso por trás de cada real, né? Você também começa a pensar duas vezes antes de de gastar com qualquer gastar, coisa, né? exatamente. Então você aprende a valorizar mais o seu suor, né? E outra coisa que eu aprendi, que talvez também tenha sido uma das mais importantes nessa minha formação, que foi uma das principais, que é sobre pessoas, né? Trabalhando assim em diferentes lugares, eu comecei a conviver com patrões, colegas, clientes e equipes, e eu fui entendendo que o conhecimento técnico é importante, né? Mas saber lidar com as pessoas faz total diferença. Mesmo. Assim, isso é até das coisas mais complicadas, é lidar com gente, né? Isso, A gente sempre vê muitas pessoas falando, principalmente quem está gerindo equipes, que realmente a lida com pessoas é o mais complexo, com sem certeza. dúvida. E como foi essa tua primeira experiência, carteira assinada? Com quantos anos tu tinha? Onde foi?
Me É, conta um pouco desse teu início. como você mencionou, né, no início, a minha primeira experiência de CLT, ela foi como jovem aprendiz numa concreteira aqui em Maceió. Pode falar o nome? Pode a Lemix, Ah, é fica lá ali no Maceió polo. não, na verdade, né, ela Ali é não é Marechal, é? isso, já é Marechal, Entendi. né, então foi ali o meu primeiro emprego fechado como jovem aprendiz, e aí eu tive um bom desempenho na empresa como jovem aprendiz, e eu lembro que na época o gestor de RH, eu não sei se ele é mais hoje, que é o Paulo Paixão, queria aproveitar para mandar um abraço aqui para ele me convidou para ser assistente administrativo, né, depois de Legal. um tempo. E aí eu lembro que o salário na época era bem pouco, né? Mas assim, eu me senti extremamente realizado porque naquele momento eu senti que pela primeira vez alguém estava confiando no meu trabalho, Com né? reconhecimento, né? E isso, reconhecimento. Então, foi bacana e até hoje eu sou muito grato por essa experiência. Aí, no caso, depois dessa primeira experiência na concreteira, aí qual o próximo passo? Porque eu sei que um ponto que eu quero entrar na conversa foi Certo. da tua passagem pelo Mato Grosso. Isso. Aí, tipo, foi logo depois disso ou como foi? Não, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Ah, Aí depois, quando eu tinha mais ou menos meus 17 anos, foi quando eu saí da empresa e porque eu já estava com o planejamento de ir para Mato Grosso, né? sei, E aí quando eu completei os meus 18 anos, eu me mudei para no lá, Mato Grosso. Qual era a que cidade lá no Mato Grosso? Tangará da Serra, né? E aí por volta assim que eu completei 18 anos, eu me mudei para lá, porque eu estava em um relacionamento e aí surgiu a oportunidade de morar lá, né? E eu tomei a decisão de ir. E hoje, eu percebo que foi uma das decisões que mais me fizeram amadurecer, né? Porque independentemente do motivo que me levou até lá, eu passei a viver completamente sozinho, né? A mais de 3.500 quilômetros de casa, Rapaz, é longe, viu, né? daqui. Tendo que aprender a me virar sozinho, né? Em todos os aspectos da vida. Então foi lá que eu comecei a entender de verdade, tipo, o que era a responsabilidade, né? Eu trabalhei em várias áreas, conheci pessoas diferentes, vivi realidades diferentes. Então eu comecei a enxergar as oportunidades que talvez eu nunca tivesse enxergado se eu Não permanecesse na tiver. minha zona de conforto, É porque de né? toda forma, até como você já estava, de certa forma, na Lemix, estava lá, era um conforto. E Isso, tu acabou abrindo mão disso, dessa segurança, para ir com a cara e a aventurar, coragem para isso. outro lugar, né? Sem amigos, sem uma rede de apoio. Realmente o cara tipo, teve que amadurecer na marra. Com certeza. Mas assim, apesar da mudança ter começado por um relacionamento, né, ela acabou se transformando numa das maiores escolas da minha vida. O que é que tu fez por lá, assim, de forma Rapaz, resumida? lá eu fiz de tudo um pouco, né? Foi o que eu coloquei aqui na apresentação. Lá no Mato Grosso foi um pouco de tudo. Eu não quis nem falar, senão ia ficar extenso. Lá eu fui, só vou resumir, fui frentista de posto, trabalhei como barman, fiz algumas diárias, fiz alguns bicos como ajudante de pedreiro, Caramba, enfim, rodei um monte. que legal, velho. E aí, passou quanto tempo lá? Eu passei cerca de 2 anos, 2 anos. né? E aí, como é essa ideia e como surge para voltar para Maceió? Ó, só pra gente temporizar as coisas, Claro. né? Lá, tipo assim, quando eu cheguei lá foi um choque muito grande, né? Porque eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, e de repente eu estava morando a mais de 3.500 quilômetros de casa, né? Em um estado que eu não conhecia ninguém. E nos primeiros meses eu precisei me adaptar a uma nova cultura, a um ritmo de vida diferente, né? Comecei a aprender a resolver os problemas mais complexos da vida adulta sozinho, Aham. né? Então eu acho que foi ali que eu comecei a amadurecer, né? E como sempre tive a mentalidade que trabalho nunca foi um problema, então eu fui agarrando as oportunidades que me Que aparecia, apareceram, né? né? Eu já cheguei lá na cidade buscando emprego, indo na agência de emprego, entregando currículo, né? E foi nessa pegada aí que eu fiz essas funções aí que eu te Aham. falei. E meu pensar, assim, eu nunca tive vergonha de começar de baixo, né? Meu pensamento sempre foi: se é um trabalho, eu vou aprender alguma coisa daqui, É, né? E cada uma das funções que eu exerci lá me ensinou alguma coisa, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo que isso aí é uma verdade. Porque, por exemplo, trabalhar como frentista de posto, um exemplo, me ensinou sobre atendimento e responsabilidade.
trabalhar como barman me ensinou a comunicação, como lidar com pessoas de diferentes perfis, né? Porque lá atendia pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes lugares do Brasil e inclusive do mundo também. Uhum. E a construção civil, por exemplo, me ensinou sobre a disciplina e a realidade do trabalho pesado, né? Rapaz, foi uma escola, viu? E tudo isso acabou formando quem eu sou hoje. E só para complementar, é aí que vem a cereja do bolo, né? Que foi a grande virada daquele período, foi no ano de 2020, durante a pandemia, que foi ali que acendeu a minha primeira chama para o empreendedorismo, Bacana, né? conta. Agora senta que lá vai a história. Vai, conta. Já tô Porque sentado assim, aqui, vai. vez ou outra eu cozinhava cuscuz para alguns conhecidos, né, que eu tinha lá, claro. E as pessoas gostavam muito quando eu fazia cuscuz. Sempre elogiava, rapaz, é muito bom, que não sei o quê, porque eles não tinham contato com isso, né? E aí eu comecei a ver uma oportunidade naquelas opiniões, eu linkei uma oportunidade, né, na minha mente de uma coisa que é extremamente tradicional pra gente comum, que É, é o mas que cuscuz, lá não é, né? mas que lá não é, né? E aí eu comecei a vender o famoso, né? E aí o negócio começou a escalar, o marketing boca a boca também pelo Que trabalho de massa. divulgação que eu fazia. E aí depois de um tempo, né, o negócio foi escalando, foi crescendo e eu comecei a receber convites para integrar alguns food parks lá da região, né? E em si foi a primeira vez que eu comecei a sentir o que era construir algo do zero, né? O que era conquistar clientes, o que era errar, acertar, administrar o dinheiro e liderar de fato um negócio, Que né? legal, velho. É, E realmente, e assim, como a gente tá aqui no Nordeste, isso é comum, às vezes o cara não linka com oportunidade. sim, sim. Mas para o pessoal de lá é diferente. Mas ali já era a primeira chama do Que empreendedorismo se legal. acendendo. Pô, e Mas perfeito. só para linkar agora o retorno de Maceió, né? É. Infelizmente o negócio não se sustentou no longo prazo, Aham. porque assim, eu ainda era muito novo, estava muito longe da minha família, né? Eu não tinha maturidade suficiente para enfrentar todos aqueles desafios sozinho, né? Mas eu costumo dizer que aquele negócio ele não deu errado, né? Ele pagou uma faculdade que eu jamais Poxa, teria condição de pagar, sem dúvida. né? E aí, como você me perguntou, o momento de retornar para É, Maceió, né? isso. Depois de 2 anos que eu passei lá, eu comecei a perceber que, embora eu estivesse aprendendo e empreendendo, né, faltava uma base. Faltava uma base. Eu estava construindo tudo sozinho, muito longe da minha família, sem nenhuma rede de apoio, e foi uma decisão muito difícil, Diego. Porque voltar também significava reconhecer que aquele ciclo tinha Tinha encerrado, encerrado, é. né. Mas, assim, embora isso tenha acontecido, eu nunca enxerguei aquilo como um fracasso, né, pelo contrário, eu enxerguei como uma decisão estratégica difícil. E, às vezes, é preciso você recuar um passo para permitir dar 10 para frente, É. né. Não, é necessário. Às vezes você está fazendo algo e é importante também reconhecer quando esse algo chegou no limite. E se você der um, dois passos para trás, você pode pegar impulso Com e certeza, prosperar mais lá na frente. com certeza. Faz todo sentido. Aí então tu retorna para Maceió e nesse momento que tu retorna, já vem com essa ideia da Construprev, como é? Não, é o seguinte, a ideia da Construprev, ela nasceu basicamente através do meu pai, né. Meu pai sempre trabalhou como CLT durante praticamente toda a vida, ele nunca teve essa ideia de Rapaz, mas empreender. teu pai é novo. Eu conheci É, teu pai é numa reunião novo, esses dias. é novo. É novo. Ele me teve eu tinha 18 anos quando ele tinha, né. Exato. E ele trabalhava como CLT, boa parte da vida trabalhou, né, mas paralelo a isso, nos últimos anos de CLT, ele começou a fazer uma graduação para engenharia civil, Perfeito. né. E aí ele concluiu o curso e já estava saturado também do trabalho, desculpa, e fez um acordo lá na empresa, pegou a rescisão e abriu a Aham. empresa, né. Nesse momento eu ainda estava em Mato Grosso, ele Sei. ainda estava em Mato Grosso, né, e estava acompanhando de longe lá, ele me pedia a opinião de algumas coisas, mas assim, coisas mais básicas, né, da operação mais básica. E aí quando eu voltei aqui para Maceió, a empresa tinha praticamente um ano e meio ali de Legal. operação, mas assim, ainda estava no início, né, ainda É. não tinha muitos clientes, ainda era pequena, na verdade tinha quase nenhum cliente, né, ainda não tinha processos definidos, consolidados, ou seja, estava dando ali os primeiros Meus passos, passos. né, e foi aí que começou o ponto inicial da minha maior escola como gestor. Que legal, velho. E assim, o teu pai, tu mencionou que ele fez a graduação, né? Então ele já tinha um certo conhecimento desse mercado da construção.
E tu não tinha essa experiência, tinha como servente, né? Quando foi? É, Lá no Mato Grosso. Aí, como começa, quando você retorna para Maceió, a empresa já tem mais ou menos um ano. isso. Aí, tu chegou aqui e já falou, não, vou trabalhar com meu pai, como foi? Não, assim, pelo contrário. Na verdade, pouca gente sabe, mas assim, a gente não veio de uma família de construtores e muito menos a gente tinha uma empresa já pronta para dar continuidade, né? Ele estava concluindo a graduação em engenharia civil e surgiu a confiança para começar a empreender a partir daí. Então a empresa ela Perfeito. nasceu muito mais da coragem de começar do que experiência em si, né? Entendi. Porque É, ele tinha, claro, um pouco de vivência, mas não tanto quanto um construtor isso. de verdade ou quem já tem uma família que tende a esse meio, né? E isso aí trouxe muitos desafios, Diego, porque a Imagino. gente precisou aprender muita coisa na prática, estudar bastante, ouvir pessoas mais experientes, errar, corrigir, evoluir, né? Mas assim, a gente sempre teve uma cabeça muito aberta para criar processos, profissionalizar a empresa e buscar melhoria contínua. Que bacana. E como foram essas primeiras obras? Tu recorda? Alguns desafios, Cara, alguns cases das primeiras sim, obras? sim, Me conta foi aí. foi as dificuldades dos primeiros anos, né, que eu acho que a maior dificuldade dos primeiros anos, ela é construir a credibilidade, né, porque quando você é uma empresa nova, ninguém conhece o seu trabalho, É né, complicado mesmo. principalmente no nosso segmento, qualquer erro pode ser fatal e custa dinheiro para o cliente, né, se não prejuízos maiores no nosso segmento, né. Então, no começo, a gente precisou provar muito o nosso valor, assim, todos os dias. A gente já bateu na porta de muitas empresas e já voltou, às vezes não era nem recebido, né. E não só na indústria, a gente também já quando foi para as pessoas físicas, a gente, por exemplo, entregava um orçamento para aquela pessoa e ela não dava um feedback, né. Pegava o nosso orçamento como base e fechava com Com outra outra pessoa, pessoa eita. e também não dava um feedback, né. Então, fora isso, a gente também enfrentou os desafios comuns que qualquer empresa que está começando tem, né, que é pouco capital, necessidade de reinvestir praticamente tudo que entra, né, montar equipe, comprar equipamentos e criar processos, né. Então era um aprendizado diário. E aí só linkando com a tua primeira pergunta, tem até um fato engraçado. Conta, conta. A gente tinha uma obra para finalizar a área. A gente já tinha feito o serviço, só que faltava limpar a área, né? Que era uma área que passava caminhões e carretas, e a gente fez uma pavimentação lá. A gente tirou os paralelepípedos, o piso era de pedra de paralelepípedo, e fez uma placa de concreto, né? Para Aham. aguentar melhor a passagem de carretas e caminhões. E aí só faltava a limpeza da área. Isso era um belo domingo de manhã, a gente estava esperando 5 pessoas para fazer a limpeza da área, né? Tirar as pedras e colocar no caminhão, na máquina. E aí a gente chegou lá no domingo, né, 7 horas da manhã, deu 7h30, deu 8 horas, deu 9 horas, ninguém apareceu. Eita. E aí? Aí, o famoso mão na massa, meu amigo. Vocês mesmo tiraram A as gente pedras? teve que carregar mais de centenas de pedras de paralelepípedo, terminou 3 horas da tarde, saímos com as costas doendo, mas Mas fizemos, fez. enfrentou o desafio e é Caramba. assim que funciona. Rapaz, aí, realmente. Tá vendo quando a gente fala que a vida do empreendedor não é fácil? Não é fácil, não. Isso é só um case que ele tá trazendo. Para outras. Ô Lucas, e em que momento vocês percebem que o negócio vai engrenar, que a coisa realmente tá fluindo? E, pô, isso aqui realmente tem potencial. Entendi. Diego, basicamente, eu acho que assim, não teve um dia específico que a gente acordou e disse, ah, agora deu certo, Aham. né? Foi assim, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, mas eu lembro que a gente percebeu que a empresa estava mudando de patamar e foi quando a gente começou a conquistar a confiança dos nossos maiores clientes e a gente percebeu que além deles contratarem a gente, eles voltavam a contratar a gente, Entendi. né? Contratar para uma obra e depois E para outra depois obra, depois para outra recontratava. obra. Isso. E para mim, esse foi o verdadeiro sinal que o negócio estava começando a engrenar, né? Porque, assim, eu costumo dizer, o faturamento ele pode acontecer uma vez. A empresa pode lhe contratar, você faz o serviço, ganha dinheiro, pronto, e nunca mais voltar, né? Mas a credibilidade, ela é muito difícil de se conquistar, né? E a partir daí, dessa credibilidade, a gente começou a investir mais em organização, em documentação, em segurança, em treinamento, planejamento. Começou a consolidar mais os processos, né, que é de extrema importância para as empresas, consolidar processos, Uhum. né? E
a gente percebeu ali naquele momento que para atender, falando agora das indústrias, para atender essas grandes indústrias, não bastava saber executar o serviço, né? Precisava entregar gestão. Porque, usando agora o exemplo da Coca-Cola, porque é uma empresa que geralmente as pessoas conhecem mais, né? Aham. Quando a Coca-Cola, por exemplo, ela contrata um serviço, uma obra, ela não está contratando a obra literalmente falando. Ela está comprando de você confiança, ela está comprando prazo, ela está comprando documentação, ela está comprando organização. Então, é todo o pacote que vem intrínseco à obra, Perfeito. entendeu? Não é só a obra física, Não, é não. também uma certificação, é ele saber que Isso, vai estar, que ela está sendo, se tiver uma fiscalização, vai estar tudo com regular. certeza, Entendi, com entendi. certeza. E quais clientes vocês costumam atender? Ó, Como para mim, teus clientes, tipo, o teu cliente ideal, quem hoje vocês atuam mais? hoje o nosso foco é a construção civil, né? Certo, Hoje o nosso foco é a construção civil, porém a gente também atende o ramo de pessoas físicas, certo. né? A construção ali de casas e etc. Mas hoje o nosso foco maior é a construção No civil, caso, a indústria. isso, a indústria, a manutenção industrial e predial, Aí, né? manutenção industrial predial, tipo, dá um exemplo. Então, vamos lá. No caso, Certo, trazendo novamente o case da Coca-Cola, que hoje é teu principal parceiro. certo. Eu vou falar como leigo, né? Tô querendo entender como é. Então, a Coca-Cola tem lá aquela planta industrial, os galpões, aquela estrutura física lá. Aí, no caso, se ela está precisando construir um novo, aí ela te chama. Ou é uma Isso, reforma, ou isso. sei lá, cai uma parede, ou alguma coisa do tipo. É onde vocês atuam. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui que Isso. fica mais fácil do público geral visualizar, Entender. Ah, né? Por exemplo, às vezes tem um telhado com infiltração ali na fábrica que está comprometendo a produção. Às vezes tem uma calha que está vazando, né? E aí a gente entendi. faz o reparo, faz a substituição, né? Outras vezes é um piso deteriorado que oferece risco ali para a operação, para os colaboradores, né? Perfeito. Pode ser uma estrutura metálica com corrosão que tem risco de queda ou risco de causar Ah, algum perfeito. acidente, né? Ou até mesmo, como você disse, alguma adequação, alguma ampliação que vai acontecer ali na fábrica, Até né? porque, assim, toda estrutura, ela precisa de ser manutenida. Tem que estar tendo esse Isso, tipo de situação. com Até para certeza. manter a vida útil, para prolongar a vida útil. Isso. Entendi, E entendi. no final das contas, o nosso trabalho ele é fazer com que o cliente continue focado na principal função do produto dele, Perfeito. enquanto a gente resolve os problemas da infraestrutura dele, digamos Entendi. assim. Perfeito. Entendeu? Já pensou, imagina, pessoal, uma linha de produção dessa, uma parte de logística grande, uma empresa grande como essa, tendo que parar por conta de infiltração, por conta de um piso, por conta do que quer que seja. Prejudicaria a performance da empresa. Então, naturalmente, o teu serviço é fazer com que essa manutenção, esse reparo, seja feito da forma mais célere, mais segura Com possível, para certeza. que eles não parem. É Certeza. mais ou menos esse o caminho. E aí, pegando esse exemplo desses grandes cases, Tá. Coca-Cola, a água mineral que tu mencionou também, eu sei também que você atua com empresas até no Porto de Suape, lá em Isso. Pernambuco. É, como é conquistar um contrato com uma grande empresa dessa? O que é que eles exigem de um prestador? Como é isso para quem não conhece, para o público que está nos acompanhando? Cara, essa é uma parte assim muito delicada porque assim, não é de uma hora para outra que se conquista um contrato como esse. Aham. Contrato como esses, né? Tem antes ali toda uma preparação, toda uma logística antes de você começar a ganhar a confiança daquele cliente para poder ele lhe dar, por exemplo, um contrato nas suas mãos, né? E é um processo realmente muito crítico, muito delicado, porque não só envolve uma operação, como envolve pessoas, né? Então é um trabalho extremamente delicado e que precisa de muita energia para ser feito da melhor Eles forma. exigem certificações? Qual tipo de exigência que acaba sendo mais feito? Cara, existem muitas exigências Ah, com certificações, principalmente na parte de segurança. E eu acho que é um ponto que poucas pessoas enxergam, né? Porque assim, todo mundo olha uma obra pronta, diz, ah, que bonito, né? Mas a maioria das pessoas, inclusive construtores, eles acham que basta você ter uma equipe boa para executar o serviço e pronto, né? Mas a gente sabe que não é bem assim,
Porque, por exemplo, antes de você colocar um colaborador dentro de uma grande indústria, existe uma série de requisitos que precisam ser atendidos, né? Por exemplo, o primeiro deles é a própria empresa tem que estar regularizada, né? Porque essas grandes indústrias, elas fazem uma análise muito criteriosa da saúde da empresa, né? Elas verificam se a empresa está em dia com suas obrigações fiscais, suas obrigações tributárias, suas obrigações Trabalhista. trabalhistas, previdenciárias, né? Ou seja, não basta só você executar bem a obra, né? A empresa ela precisa demonstrar organização e conformidade em todos os aspectos, né? E depois disso ainda vem a parte técnica, né? Dependendo das atividades, são exigidos treinamentos específicos, normas regulamentadoras, integrações de segurança, análises preliminares de risco, ou seja, uma série de documentos que comprovam que aquela atividade ela vai ser executada de forma segura, né? Mas eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu Hum. vejo isso com uns olhos muito positivos, porque essas exigências elas acabam elevando o nível das empresas que querem atuar nesse mercado, né? Isso acaba sendo até uma chancela para o teu trabalho, Com para a tua certeza. empresa, porque assim, se você conseguiu conquistar um contrato desse, mostra que você se adequou a muitas normas, a Isso, muitas exigências, então automaticamente você é bom. com certeza. Você está provando que você é bom Certeza. e não é só bom na questão técnica, é bom na questão burocrática, é bom para atender um nível de exigência superior. Então isso te obriga a elevar o nível. E aí também quem não conseguir chegar no seu patamar, Aí fica de fora. fica de fora. Com É isso. certeza. E que tipo, tu mencionou um pouco aí reforma predial. Me dá mais alguns exemplos, até para o público que está nos acompanhando, mais alguns exemplos do tipo de trabalho que tu costuma executar nessas indústrias. Então, é como eu disse, a você, né? Existem esses serviços que são mais específicos, são mais completos, por exemplo, trabalhos em altura. Hoje a gente já, por exemplo, poda de árvores, manutenções de telhados, impermeabilizações de telhados, eh, troca de revestimentos cerâmicos, construção de salas, reformas de salas, ampliação de novas linhas de produções, ou seja, é uma infinidade de serviços que se eu ficasse falando aqui, ia passar a Ia noite passar o toda. podcast só falando É, disso. Mas tranquilo. E a gente está muito focado na parte de indústria, que eu acho que é teu core business, é o isso, principal, mas eu sei também, até por outras conversas nossas, que vocês também atuam um pouco no segmento residencial, sim, para pessoa física. sim. Me conta um pouco dessa atuação. É até bom, Diego, você abordar esse ponto, porque tem uma coisa interessante. Inicialmente, a empresa ela não foi projetada para atender indústrias. Ela foi projetada para atender realmente o consumidor final, pessoa Pessoa física, física. né? Mas aí, devido às circunstâncias, o caminho foi se desenhando para outro panorama, e aí estamos aí nessa hoje. Mas, apesar do nosso foco principal ser o segmento industrial, a gente também atua na construção residencial, né? É uma área que continua fazendo parte da nossa empresa e é onde a gente consegue aplicar o mesmo padrão de organização, de qualidade que a gente aplica nas grandes indústrias, né? Legal. E a gente atua desde construções do zero até ampliações, reformas, obras de maior complexidade, né? Sempre buscando entender o objetivo do cliente antes de pensar na execução da obra, né? Porque, assim, um exemplo, construir uma casa não é apenas você levantar paredes, né? É você transformar o projeto de vida de uma família em Em realidade, realidade. né? Mas assim, construção é construção, né? A responsabilidade muda de nome. Por exemplo, na indústria, você protege uma operação. Na residência, você ajuda uma família a realizar um sonho, né? Mas nos dois casos, a responsabilidade é enorme. Ô Lucas, olhando para os próximos passos, Certo. como tu enxerga essa atuação em múltiplos segmentos? Hoje vocês têm o foco industrial e também atende residencial. E com a mesma qualidade, inclusive, e tu mencionou o fato, até para você, pessoal, quem tiver porventura pensando em construir uma estrutura, uma casa, Com uma residência, certeza. tu atua mais com alto padrão, médio, como é, não importa. A gente atende todos os padrões, né?
E agora, assim, todos os padrões bem feitos. Aham. Se você quer uma casa de baixo padrão, beleza, a gente vai fazer, você vai formular um orçamento, vai fazer toda a obra da melhor maneira possível, né, para buscar. É por isso que eu falei que a gente busca primeiro entender as A expectativas do expectativa, a cliente demanda do para cliente, né? depois fazer a execução da obra, né? Perfeito. Mas a gente atua nos três campos, na parte e não só residencial com casas, como a gente também já participou da construção de, por exemplo, planta de condomínios, Ah, né? tipo edifício. Isso, Entendi, bacana. entendeu? Que legal, velho. Deixa eu só pedir para a produção pegar meu telefone aqui e tirar umas fotos bacanas aqui da gente, porque também tem que fazer depois nossa mídia, viu? Enfim. é, Agora eu quero entender, Lucas, agora chegar em outro bloco aqui da nossa conversa, eu quero entender mais da parte de gestão. Isso é Certo. algo que a gente sempre aborda com os empresários que vêm aqui, porque na prática é um dos grandes gargalos, é uma das grandes dificuldades do dia a dia do Sim, empreendedor, é gestão. com certeza. Seja a gestão do próprio tempo, seja a gestão da equipe, seja a gestão dos problemas do negócio, enfim. Aí vamos aprofundar um pouco. Eu sei que você é o gestor da empresa. Me conta um pouco hoje quantos colaboradores tem, como é que está dividido isso lá. Ó, hoje a Construprev ela conta com cerca de 25 colaboradores, né, registrados, Certo. além de parceiros que apoiam a gente em demandas específicas, né, quando necessário. E seriam terceirizados em alguns Isso, momentos. isso. Perfeito. E esse número, ele, assim, para a gente, ele representa muito mais do que o tamanho da empresa, né? Ele significa que hoje existem cerca de 25 famílias que dependem diretamente do nosso trabalho, né? Para levar o Perfeito. sustento para Para dentro casa, de né? casa. Isso. E é um trabalho que nós construímos ao decorrer dos anos, né? E isso aumenta muito o nosso senso de responsabilidade, Sem dúvida, né? sem dúvida. Cada colaborador, não é só o colaborador, é a família que está lá, é o Exatamente. sustento daquelas pessoas que estão vindo dessa atividade de Exatamente. vocês. E como é para tu estar liderando uma equipe dessa? Como é isso? Diego, eu assim, eu acredito que liderar pessoas, como você disse, é sem dúvida um dos maiores desafios, né? Porque assim, obra, processo, equipamento, tudo isso você organiza, você dá um jeito, né? Mas pessoas não. Gente é gente, né? Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem seus problemas, né? Tem suas motivações. E eu ainda estou aprendendo muito, né? Eu estou aprendendo todos os dias, porque assim, eu tenho 25 anos e hoje eu trabalho na gestão de pessoas que, em muitos casos, têm idade para ser meu pai, né? Então é preciso você ter, assim, tem muito mais experiência de vida do que eu. Aham. Então é preciso, isso exige muita humildade assim para você ouvir, para você aprender, para você conquistar as pessoas pelo o respeito pelo exemplo, Perfeito. né? Não é pelo cargo. E claro que existem momentos que a gente precisa cobrar, porque nós temos compromisso com clientes, né? Nós temos prazos para atender, mas a gente sempre procura fazer isso com respeito, com transparência, porque assim, no fim das contas, eu também acredito que a liderança ela não é sobre fazer as pessoas trabalharem para você, né? É você deixar um ambiente propício para que os seus colaboradores exerçam uma boa atividade, exerçam uma boa função, né? Eles tenham condições de fazer um bom trabalho, tenham oportunidade de crescer profissionalmente e voltar em segurança para casa no final do dia, Perfeito. né? E a gente fazendo isso, pra gente já tá valendo a pena. O que é que tu valoriza? O que é que tu busca, valoriza mais num colaborador assim? Cara, eu costumo dizer que, assim, o conhecimento técnico, ele é importante, né? Mas ele pode ser desenvolvido, né? Você só pode E aprender, né? isso, já o caráter, né? A vontade de aprender, o comprometimento é mais difícil, É. né? Então, quando eu olho, assim, para um colaborador, a primeira coisa que eu procuro nele não é apenas se ele sabe executar o serviço, né? É se eu procuro entender a postura dele, se ele respeita as pessoas, se ele é disposto a aprender, se ele tem responsabilidade com aquilo que foi confiado a ele, né? E a gente contrata basicamente pela atitude, né? Não só pela técnica. Então, basicamente, o critério é esse. E uma pergunta mais assim, que eu costumo fazer as perguntas para cada convidado que tá vindo aqui. Tu já precisou demitir alguém que era importante? E aí, Yeah. cara, e aí? Que tem Aí, pessoas que são chave, né? Tem pessoas isso. que você treinou, que você desenvolveu, que estão lá fazendo um trabalho bom, e por alguma razão, que vem a acontecer, enfim, são pessoas, né? Sim. É por alguma razão que precisa desligar. E, tipo, caramba, velho, logo esse cara.
E aí? E aí o bicho pega. Então a gente já precisou fazer uma demissão desse porte aí, né? E talvez acho que foi uma das partes mais difíceis dessa trajetória. Porque assim, quando a gente fala em demissão, muitas vezes a gente tá falando ali de uma pessoa que tem uma família por trás, né? Que tem contas É, para pagar, que tem uma história dentro da da empresa, empresa. né? E teve uma demissão assim que marcou muito a gente, que assim, era um colaborador que praticamente ele estava ali desde o início da empresa, né? E a gente investiu muito no desenvolvimento dele, a gente sempre procurou reconhecer o trabalho dele, inclusive a gente, pode falar aqui, né? A gente pagava o dobro do que o mercado pagava para É. a função dele, justamente para valorizar o serviço dele, né? E aí, infelizmente, com o tempo, a relação de confiança ela foi assim, se desgastando, a gente foi começando a perceber que o cara estava querendo começar a tumultuar a equipe, Aham. né? E aí chegou um momento que a gente percebeu que os valores deles não estavam mais Mais alinhados com o nosso, alinhados. né? E aí foi uma decisão muito difícil, eu lembro como se fosse hoje, porque justamente pelo tempo de casa, né? E a história que ele tinha com a gente. Aham. E depois disso ele chegou até a ingressar com uma ação trabalhista contra a gente e a empresa, mas assim, a gente apresentou toda a documentação, todos os registros e a justiça ela reconheceu que a empresa havia agido corretamente, né? E isso reforçou uma coisa que a gente sempre prega muito e busca fazer nos nossos dias, né? Que é manter tudo organizado e agir dentro da legalidade, né? E outra lição importante que isso ensinou a gente foi que, assim, por mais que você queira ajudar as pessoas, né, uma empresa ela também precisa ser guiada por princípios e projetos e processos. Desculpa. Porque assim, nem sempre as pessoas elas vão retribuir da mesma forma que a gente espera, né? Mas assim, isso não pode mudar a maneira como a gente trata a nossa equipe. Não é por conta de uma situação que a gente vai mudar a maneira que a gente trata a nossa equipe, né? E até porque, tu mencionou que esse caso específico, a pessoa estava tumultuando a equipe, isso poderia prejudicar a empresa, Com o certeza. que levaria a prejudicar todas as outras famílias. Com certeza. Então, não é porque uma pessoa que vinha se destacando passou a não contribuir mais, que você iria manter para prejudicar o time e prejudicar a organização, que é muito pior. Certeza. E tem Sabe? que ser, tem que intervir, né? Porque às vezes você ignora um problema e ele, como disse até o próprio Silvio no episódio passado que eu assisti, vira uma bola de neve se você fecha os olhos e já já o problema É. toma medida assim, um tamanho drástico que você não consegue mais controlar, né? E fica aí a dica, pessoal, que às vezes, principalmente talvez um empresário iniciante, uma pessoa que está começando a empreender, às vezes ela pensa, não, se eu deixar isso aqui, vai se resolver. Rapaz, a tendência é não se É resolver, piorar. e é piorar, porque não vai se resolver só. E, inclusive, isso é que torna a vida do empresário, a vida do empreendedor mais complexa, porque ele vai ter que estar resolvendo problemas que nem foi ele que criou. Com certeza. E vai ter que resolver, porque se não for ele que resolva, não tem quem resolva, Isso. né? E a responsabilidade é dele. Pronto, no Certeza. seu caso, você é o gestor da empresa. Você tem um contrato grande com uma grande empresa. Se porventura algo começa a sair dos conformes, a empresa que te contratou não vai achar que a culpa é do funcionário, Não, não. não. A culpa é da Constru Prévia, a culpa é Não. sua. Então, Exatamente. e a testa, a cara da empresa é você. Com certeza. Não, A porrada ela vem é, na linha de frente, é, né? E essas exatamente. empresas elas não costumam perdoar, não tem muita conversa. Prejudicou a operação, não tem jeito. E até porque eu imagino também que não faltam pessoas querendo, não Exatamente. falta empresa querendo pegar esse Exatamente. serviço, né? Isso, Então vocês têm que fazer um bom serviço para estar se provando a todo tempo. com certeza. Faz parte. Lucas, o que tu enxerga como um erro que empresários iniciantes cometem, um erro mais comum no momento de montar uma equipe? O Cara, que tu enxerga disso? eu acredito que o maior erro do empresário iniciante é achar que contratar é só preencher uma vaga, né? Porque assim, hoje eu vejo que contratar é você trazer alguém para dentro da cultura da empresa, Aham. né? E eu falo isso com propriedade porque a gente já errou muito até chegar até aqui. Até chegar essa equipe que a gente tem consolidada hoje, foi mais de 25 desligamentos. Foi mais de 25 desligamentos, né? E assim, algumas pessoas não se adaptaram, outras nós percebemos que contratamos pelo motivo errado, né? Outras foram por decisão própria. Mas, assim, tudo isso fez parte da construção da empresa, né? E cada contratação errada ensinou alguma coisa pra gente,
né? E hoje, antes de olhar para a capacidade técnica, como eu falei anteriormente, a gente procura entender o perfil da pessoa, porque, assim, técnica a gente desenvolve, mas o caráter e comprometimento, não, né? E assim, mais uma coisa, aproveitando, pessoal, isso que o Lucas falou, dificilmente não, dificilmente, acho que é praticamente impossível um empresário contratar já pensando em demitir. O cara contrata na expectativa que a Isso, pessoa prospere, que a pessoa isso. entregue, que ela possa passar muito tempo, porque no Brasil é caro contratar e é É, mais caro ainda demitir. demitir, exatamente. Então, assim, não pensa em a nossa audiência, não pensa, o cara contratou e demite. Não, para o empresário é doloroso Sim, demitir, sim. porque ele vai ter que fazer o processo novamente, isso é custoso e, como eu falei, do mesmo jeito que é caro contratar, é mais É, caro ainda para demitir. exatamente. Então, ninguém contrata pensando em demitir, não. Fica aí Com essa certeza reflexão. não. Lucas, agora eu quero enveredar aqui pela parte da construção civil, Certo. entender um pouco de como você enxerga esse mercado da construção e manutenção industrial em Alagoas, em Pernambuco, se tu enxerga nisso ainda muito potencial de crescimento, como tu vislumbra o mercado? Cara, aqui, embora o mercado de indústrias aqui em Alagoas seja muito escasso, né, com relação a outros estados, inclusive com relação a Pernambuco, que é muito mais avançado que É, aqui na parte industrial, esse mercado ele tem uma característica interessante, né, que assim, a manutenção ela nunca para. Porque assim, a indústria ela pode concluir uma grande obra, mas ela vai precisar fazer manutenção preventiva, ela vai continuar tendo que fazer manutenção corretiva, né? Ela vai ter que fazer adequações, ampliações para trazer melhorias e manter a operação dela funcionando com segurança, né? Então é um setor que, mesmo com a escassez, ele oferece assim muitas oportunidades para as empresas que conseguem entregar qualidade e confiabilidade. entendi. E tu mencionou isso, uma linha de produção, uma indústria que está operando, se está operando, vai demandar Com manutenção. certeza. Porque equipamentos quebram, Isso. enfim, estruturas se deterioram, é natural. E você tem que estar fazendo as manutenções preventivas e corretivas para manter a operação funcionando ad eterno. Sim, Então, se não for assim, em algum momento vai parar. sim. Então, realmente faz sentido. Eh, e, e pensando agora assim na parte do um gestor de indústria que possa estar nos acompanhando, nosso conteúdo ele realmente ele é focado para empresários, empreendedores, os tomadores de decisão. Sim. Eu quero entender, uma pessoa dessa que está em posição de decisão, o que ela deve analisar na hora de contratar uma construtora? O que tu enxerga nisso? Esse é um ponto muito interessante, porque assim, o primeiro ponto para ele é não escolher apenas pelo menor preço, né? Porque assim, na construção civil, principalmente quando a gente fala de obra industrial, que são obras em alta escala, Aham, né, principalmente em valores financeiros, o barato ele pode sair muito caro. Né? Às vezes um orçamento menor ali significa que o cara está deixando de te entregar planejamento, o cara está deixando de tá te entregando materiais de qualidade inferior, né? é Ou até mesmo. mesmo a ausência de documentação e segurança, né? O segundo ponto que eu diria seria assim, conhecer o histórico da empresa, né? Conversar com clientes anteriores, entender quais obras essa empresa ela já Já fez. executou, isso, como ela conduz os projetos, qual é a reputação dela no mercado, né? E assim, para fechar, acho que os três pontos chaves é que assim, é muito importante também verificar se a empresa ela está regularizada, se ela possui uma documentação fiscal satisfatória, né, trabalhista, se ela investe em segurança do trabalho, né, que é um fator de extrema importância na indústria, né? Até porque bota em risco a vida, né? Isso, Em risco a exatamente, vida. exatamente. E assim, se realmente aquela empresa ela tem estrutura para executar aquilo que ela propôs, né? Até o final, porque a gente assim, no segmento já viu muitas empresas que, por exemplo, dão um orçamento inferior para ganhar o serviço, chega lá, não entrega a obra, some, ninguém sabe mais onde foi parar. Pois Pegou o é. dinheiro e foi embora. O barato que sai E o caro. barato que sai caro. E aí tu precisa recontratar outra empresa, fazer É todo o outro trâmite. processo, é outro Exatamente. fluxo. Exatamente. E a gente está falando de indústria. A indústria tem o fluxo dela, Com não é certeza. simplesmente chegar e Não, contratar. não. Então significa que ele contratou errado, vai ter que fazer o processo todo novamente. Isso. É retrabalho, é custo. Podia ter pego a custo prévio desde o Com início e não certeza. passado por isso. Essa é a ideia. E pronto, já que eu falei disso, me conta alguns diferenciais da custo prévio.
que tu enxerga que vocês se diferenciam da concorrência? Tá, eu acredito assim que o nosso principal diferencial hoje seja assim a forma como a gente enxerga o nosso negócio, né? Porque a gente entendeu que a nossa empresa ela não é só sobre obra, sobre manutenção, sobre lucro, né? A nossa empresa ela é pautada em resolver problemas do cliente e gerar impacto positivo na vida das pessoas que estão envolvidas nessa operação, né? E por isso, como eu disse já outras vezes, a gente investe muito em gestão de pessoas, gestão de processos, organização, né? E quando eu falo de pessoas, eu não estou falando apenas dos nossos colaboradores, né? Eu estou falando assim dos clientes que confiam na gente, das famílias dos nossos colaboradores, né? Todas as pessoas que de alguma forma estão sendo impactadas pelo nosso trabalho, né? Entendi. Bem bacana. Você vê que o Lucas é desenrolado para falar, viu? É desenrolado, a gente tá aqui na conversa e ele consegue explicar bem a ideia e mostrar que a Construprev, ela não está focada só no lucro, ela está focada em entregar qualidade. Certamente você está focado em ter relacionamento de longo prazo com o seu Isso. cliente. Você não está querendo fazer uma venda uma vez. Não, certeza não. Até porque quem pensa nisso não está pensando na longevidade do negócio. Exatamente, a sustentabilidade, né? Negócio. Lucas, e agora eu quero enveredar agora por outro ramo. Como a gente já está próximo de chegar nos blocos finais, eu quero ver também, pessoal, só para a gente dar mais uma passada dos nossos patrocinadores. Não vou contar toda a historinha, mas para que a gente possa pôr na tela o Nexo, nosso assistente pessoal, que facilita a vida, facilita a agenda, facilita o controle das finanças. A Hope Bros, o chopp gelado. Esse não tá gelado, mas né, eu não vou tomar isso aqui, né? Eu já falei tanto hoje que eu quero tomar um chopp desse aí. Já tá seca a garganta. Max Media, agência de marketing digital para a gente fazer aquela gestão de redes sociais, criação de conteúdo, conteúdos que engajam e realmente fazem a diferença. Você está bem posicionado nas redes sociais hoje em dia. Fato Capital, assessoria de investimentos vinculada à XP. Nosso trabalho realmente, inclusive o Lucas conhece, é nosso cliente lá de investimentos. E é o próximo tema do nosso próximo bloco, vai ser sobre isso. Vamos lá. Vamos enveredar nessa parte. E Alfa 1, abraço Jairo, nosso parceiro aqui desde o início, que fornece a internet de qualidade aqui para a gente, fornece conexão para empresas, rotas redundantes. Eu falo isso pausado porque é mais difícil, é quase um trava-língua. Mas, enfim, um supermercado que tem filiais, empresas que têm diversas unidades, precisam mantê-las conectadas e não podem ficar sem internet, que falta de internet é falta de venda. Então, contrate quem garante isso para vocês. Beleza? Vamos retomar aqui, Lucas. Mas, já para a gente, antes de entrar nesse bloco, eu quero só para a gente finalizar o que a gente vinha falando da Construprev, Certo. que tu possa contar aqui para a nossa audiência, hoje em dia, os principais serviços que vocês prestam lá, para que realmente alguém que possa ter alguma demanda semelhante, poder contratar vocês. Como eu te falei, né? O nosso foco hoje é o segmento industrial, então tudo que precisar dentro da indústria pode jogar que a gente atende. Perfeito. Quase tudo, né? Ninguém também faz tudo, porque se você faz tudo, você não faz nada, né? Aquele Exato, ditado, exato. né? Então, no ramo industrial, a gente pega muitos serviços, como eu falei para você, de coberturas, reformas, ampliações. E para pessoas físicas, a gente também faz a construção de casas de baixo, médio, alto padrão, né? Também participa da construção de condomínios, né? De edifícios e chama Lucas, um negócio que eu vejo muito aqui, e tu não mencionou, mas se vocês teriam essa condição de fazer. Eu moro aqui na parte baixa, próximo aqui da Orla, Sim, e a gente vê muito nesses prédios frente-mar uma demanda constante de manutenção da fachada. sim, Porque a maresia é foda, viu? sim. Eu falei Enfim, pode deixar, que eu falei o que eu tô pensando. A maresia realmente maltrata Sim, sim. essas instalações. Então, assim, vocês também poderiam prestar uma manutenção para condomínios que são frente-mar? Sim, sim. Até mesmo porque a gente trabalha com mão de obras especializadas. Por exemplo, na indústria a gente tem muitos serviços especializados em altura, então a gente precisa ter na nossa equipe alpinistas industriais, Perfeito. né? Que são as O cara pessoas... que faz um rapel lá. Isso, são as pessoas específicas para fazer trabalho em lugares de difícil acesso. Né? Porque, por exemplo, eu não posso botar um andame na frente do prédio e subir até lá em cima. Né? Então, vou ter que usar toda aquela técnica ali refinada dos profissionais
para fazer esse serviço, mas a gente atende muito bem essa demanda. É aí, pessoal, você é síndico de condomínio aqui da Orla, precisar aí de uma manutenção predial, que tá o pessoal certo. Agora, Lucas, a gente sabe que um dos motivos até aqui do nosso podcast existir é o fato de eu querer estar mais próximo dos meus clientes, a Sim. gente entender um pouco da vida financeira dele, dos investimentos. E você já é meu cliente, eu já te assessoro nos teus Sim. investimentos. E aí, eu queria que a gente começasse a abordar agora o porquê que você resolveu iniciar, diversificar um pouco da tua renda, direcionar para o mercado financeiro. Então, inicialmente a minha relação com os investimentos, ela assim, não nasceu da vontade de ganhar mais dinheiro, Uhum. né? Na verdade, ela nasceu do medo da vida adulta com as dificuldades que eu vi meus pais enfrentando. Uhum. Então, é basicamente aquele quem guarda tem, É. né? E então, depois disso eu comecei a evoluir, né? E comecei a estudar sobre investimentos por conta própria, porque assim, minha família nunca teve esse insight, né? Nunca Uhum. falou muito sobre isso, nunca teve instrução. E aí eu fui me interessando para entender como é que eu poderia fazer o dinheiro trabalhar, né, ao meu favor. E com o tempo eu fui entendendo que investir ele é muito mais do que rentabilidade, né? Investir significa você construir segurança, você construir patrimônio, né? E isso traz tranquilidade para que você possa tomar decisões mais assertivas no longo prazo, né? É exatamente isso. É isso, pessoal, que a gente sempre fala até para nossos clientes. A gente gosta de educar o nosso cliente no sentido de ele entenda que os investimentos são para longo prazo. É algo para construir um patrimônio que lá na frente vai te trazer uma renda passiva. Até porque, independente da sua idade atual, independente do seu cenário, você vai ficar velho em algum momento Sim, e naquele momento lá da frente você vai ter uma disposição menor para produzir, por saúde, pelas limitações naturais da idade, desacelerar. mas você vai ter mais gastos. Sim, Porque a velhice ela demanda mais gasto. Então você está menos produtivo, mas está gastando mais. E se você não construir uma reserva, investimentos que gerem uma renda passiva, vai ficar difícil. Então, esse é muito o que exatamente. a gente prega lá. Como você enxerga a relação entre gerir o caixa do negócio e gerir o seu patrimônio pessoal? Porque é danado para a gente ver e saber o empresário que mistura as contas. Mistura o que é empresa, o que é pessoal, o que e E, vice-versa. e eu, Como que tu e faz eu isso? vou dizer mais, viu? Meu pai. O empresário é meu pai. Eu acredito que é como você falou, né? Eu acho que é uma das maiores armadilhas do empresário é ele achar que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, né? Porque, assim, são duas coisas completamente Completamente diferentes. diferente. Como eu falei, né? Eu aconselhei meu pai, porque no começo, como eu disse que não tinha processos consolidados, ele misturava a conta da empresa junto com a conta pessoal dele, virava aquela mistureba. Eu cheguei para ele e falei, ó, a gente tem que fazer a separação, tem que ter a conta da empresa e você tem que gerir a sua conta pessoal, né? E aí segue até hoje, né? E a empresa, para crescer, ela precisa ter caixa, né? Ela precisa investir e comprar equipamentos, né? Contratar pessoas para passar por períodos de maiores dificuldades, né? Então ela precisa ter o caixa. E se o empresário ele começa a confundir esses dois dinheiros, vamos dizer assim, né? O patrimônio pessoal, ele coloca em risco os dois, Exato. né? E hoje eu procuro assim enxergar a empresa como uma máquina de geração de caixa. E o patrimônio pessoal é aquilo que vai trazer a segurança para mim e para minha família no longo prazo, Perfeito. né? E tu fez essa analogia com a empresa sendo uma máquina geradora de caixa, tem que ter o dinheiro para manutenção da Com máquina. certeza. Porque se a máquina quebrar, Aí não tem de onde tirar. não tem nem onde tirar o dinheiro. É. Realmente. Já vai fazer um ano, mais ou menos, que eu estou te assessorando nos investimentos. E o que mudou, assim, na tua cabeça sobre o dinheiro, sobre como você entendeu a importância de ter uma assessoria mais próxima? Eu acho, Diego, que a principal mudança assim, foi na organização, né? Porque assim, o hábito eu já tinha o hábito. Mas assim, antes eu investir, minha carteira era muito pulverizada, né? Falando mais tecnicamente aqui, às vezes eu tinha ativos, por exemplo, com fundos de investimentos fundos imobiliários, na verdade, que praticamente faziam a mesma função, É, né? Muitos fundos de uma mesma coisa, isso. né? Então, os investimentos eles acabavam que não conversavam entre si, né? E aí quando eu comecei a fazer as estratégias com você, a gente traçou uma estratégia mais clara e essa foi uma das maiores mudanças, né? Que foi entender que investir não é só você acumular uma pilha
de ativos, né? É você montar uma carteira que faça sentido para os seus objetivos, né? Então, hoje a minha carteira ela está muito mais enxuta, ela está muito mais organizada e cada investimento tem um propósito dentro dessa estratégia, né? E com o seu suporte, já fazendo seu marketing aqui hoje, viu? Gostei dessa parte, E viu? com o seu suporte hoje, eu me preocupo, assim, muito menos em perguntar, assim, Diego, quanto é que esse investimento rende? Né? Eu tenho mais a preocupação em perguntar assim, Diego, qual é o papel desse investimento dentro do meu Isso. patrimônio, né? Então, acho que essa foi a maior mudança. Bacana, bacana. O bom é isso, ó. O cliente já faz a minha propaganda. Fica a dica aí. Para quem está começando a empreender agora e ainda não pensa em investimentos, o que tu aconselha? Diego, eu aconselharia para começar o quanto antes. Pelo menos começar a pensar o Aham. quanto antes. É, Né? Porque assim, não necessariamente você precisa investir grandes quantidades, grandes valores, né? Porque principalmente a gente sabe dessa guerra do é, empreendedor, né? Qualquer recurso no início ali faz faz diferença. diferença, faz falta, né? Mas começar a criar o hábito de organizar o dinheiro, né? Entender como os investimentos funcionam, separar uma pequena parte dos resultados, né? Porque assim, patrimônio ele não se constrói quando sobra o dinheiro, né? Ele se constrói quando você constrói a disciplina É. de investir. É o se pagar primeiro, né? E isso, e assim, pelas pessoas que eu acompanho, né, assim, a maioria das pessoas que ficaram ricas assim com investimento, digamos assim, financeiramente falando, né, elas não investiram porque ficaram ricas. Elas ficaram ricas porque elas criaram o hábito de investir, Isso, né? Então, eu acho exatamente. que esse é um insight bacana aí pra Essa é gente. a ideia, isso que o Lucas está falando, pessoal. Basicamente, é que muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: não, eu vou receber meu salário, seja lá um salário, uma comissão, prolabore, enfim. Eu vou receber minha renda, vou pagar as contas e o que sobrar eu vou investir. Não é bem essa lógica. A ideia de se pagar primeiro é no momento que o dinheiro vem para sua mão, o investimento ser uma despesa. É no início, pronto, recebi, já vou direcionar 1%, 5%, dez por Que cento, seja. o que seja. Contanto que todo mês você tem o hábito de pegar uma pequena parte e direcionar para a construção patrimonial de longo prazo. E aí o efeito dos juros compostos ao longo prazo faz uma diferença danada. Essa é a ideia. E agora, Lucas, a gente vai se encaminhar já para a última parte. A Certo. produção já me alertou ali que já passamos de 1 hora. Então, tipo assim, nem veio passando, né? Vai Mas já foi. conversando que passa. E a conversa, essa é a ideia. É um bate-papo descontraído e realmente entendendo o teu negócio, entendendo o que você faz, entendendo quem é você e trazer para a nossa audiência mais um empresário aqui com vivência, com experiência e com resultados. Porque, inclusive, o que a gente busca aqui são pessoas bem-sucedidas para inspirar nossa audiência. Essa é a Sim. ideia. E agora eu quero falar um pouco, Lucas, sobre mentalidade, a gente já se direcionando para o final, e há algumas perguntas que eu quero fazer para você. Começando por essa que eu estou fazendo para todo convidado que vem aqui. O que significa sucesso para você? Essa é uma pergunta complexa, né? Varia É, muito de pessoa para pessoa. Eu acho que o sucesso ele muda conforme a fase da vida. Eu penso isso, né? Se você me fizesse essa pergunta há 5 ou 3 anos atrás, eu diria que sucesso é ganhar dinheiro, né? Mas hoje eu enxergo de uma forma assim completamente diferente, né? Hoje para mim também, para minha pessoa, o sucesso é você ter paz para dormir, né? Você ter saúde para trabalhar, é você ter uma família que caminha ali ao seu lado, né? Uma empresa saudável, a oportunidade de gerar emprego, de transformar e impactar a vida de outras pessoas, né? É claro que o resultado financeiro é importante, claro. claro, né? Não é É uma ONG, né? isso, porque a empresa sem lucro não gera emprego, Exato. né? Não cresce, não se sustenta, mas eu acredito hoje que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito, né? O sucesso ele está muito mais ligado ao legado que a gente deixa às pessoas que a gente consegue impactar ao longo do caminho, né? Então, o sucesso é isso. E resposta bacana. Para quem acompanhou o nosso episódio anterior com o Silvio da Hope Bros, abraço, Silvio. O Silvio mencionou muito a questão, quando eu fiz essa pergunta, da família. E Sim, para ele tem 2 filhas, já formando em medicina, inclusive. E assim, você vê como isso vai mudando de acordo com as fases da vida, com as prioridades, enfim. sim. E é muito relativo mesmo. Já para mim, o sucesso já é uma coisa, para você é isso. E É assim, uma coisa não tem relativa. problema, cada um pensa de uma forma. O importante é, na minha cabeça, o importante é você fazer o melhor que você pode
que o sucesso vai ser consequência disso. certeza. Dinheiro compra felicidade. Polêmico. Tem gente que diz compra não, mas manda buscar. É. O dinheiro, assim, Diego, por si só, ele não compra a felicidade, né? Mas ele compra tranquilidade, né? E tranquilidade faz muita diferença na nossa qualidade de vida, né? Quem já viu os pais preocupados em fechar a conta do mês, quem já passou por dificuldades financeiras, sabe que a falta do dinheiro ela gera muito estresse, causa muitas limitações, né? E então seria hipocrisia da minha parte dizer que o dinheiro não importa, né? Ele importa e muito. Mas eu também acredito que depois de um certo ponto, o dinheiro ele deixa de ser o fator que determina a felicidade, né? Porque de nada adianta você ter, por exemplo, um patrimônio e perder a saúde, né? Ou você perder a família e viver sem propósito, né? Então, o dinheiro ele é uma ferramenta, né? Ele amplia as possibilidades, ele dá liberdade de escolha, traz segurança, né? Mas felicidade continua sendo construída através das pessoas, né? Dos relacionamentos e do propósito que a gente encontra no que faz. Não, sem dúvida. Tu falou isso agora, eu fiquei pensando. Imagina lá o cara bilionário, tem uma fortuna, mas tá lá em cima de uma cama. Não consegue sair, não tem o que E desfrutar, aí? não tem o Aí que esse dinheiro aproveitar, tá servindo de quê para ele? nada. Então, realmente, tem coisas que são mais importantes, porém, o dinheiro sim tem sua importância. E é exatamente o que falou, concordo totalmente aí com a sua avaliação. Qual hábito mudou sua vida? Sem sombra de dúvidas, o hábito da leitura. Que bacana. Porque o hábito da leitura, assim, ele remoldou os meus hábitos, né? Ele ampliou a minha visão de mundo e principalmente com relação a finanças, né? E também a forma de enxergar o mundo em si. Então, acho que o hábito da leitura foi o hábito E que tu mais gosta de impactou. ler? Eu gosto de ler de tudo um pouco, Ah, né? Já li bastante livros, por exemplo, um livro que eu indico muito para todas as pessoas que eu falo, às vezes pode parecer um pouco genérico, mas Hábitos Atômicos é um livro que, pô, aquele livro transformou, vamos dizer assim, minha realidade, porque eu peguei os ensinamentos daquele livro, que comecei a bacana. aplicar na E minha vi o realidade resultado. e vi resultado. E cada vez mais que os resultados apareciam, eu queria cada vez mais, cada vez mais. Mas também tiveram Bacana. outros livros, né? Por exemplo, voltado a finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um clássico. É um livro Esse eu muito já li. interessante, né? Tem também Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Não sei se você Eu já acho que eu leu. sei qual é um cara que é Navy SEAL, uma coisa dessa, Isso, não é? Que é isso, tipo ele, isso. um soldado, coisa Ele, da Marinha Americana, uma coisa Isso, assim. quem indicou esse livro para mim foi um amigo meu, né, lá do Rio de Janeiro. Ele indicou esse livro e, assim, foi um cara que passou por muita dificuldade na infância, racismo, dificuldade apanhava dos pais, e ele conseguiu chegar no mais alto nível ali das forças americanas, né? É. Superar os limites que até do ser humano. Ele diz que tudo é mental, absolutamente tudo. Rapaz, é mesmo. Eu não li esse livro, mas assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem bem dessa leitura e que realmente é um cara que superou muitas dificuldades e ele conta dessa trajetória no livro dele, então acho que vale a pena realmente uma ótima indicação. Eu vou até produção, depois vamos ver se a gente coloca depois na descrição do nosso episódio, vamos colocar o nome desses livros que o Lucas indicou para quem quiser depois dar uma olhada. O que você faz todos os dias? Aí é pegado, viu? Eu tento manter, assim, uma rotina muito consistente, Diego. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã, né? Acordo ali, lavo meu rosto, faço minha leitura, né? Depois vou pra academia, faço a musculação e depois A eu... academia é pertinho da tua casa? É perto. E aí depois eu mergulho, depois que eu volto, eu mergulho completamente na operação da empresa, né? Eu digo que eu só tenho hora para chegar, Para para sair. sair não tem. E assim, eu acredito muito que pequenas disciplinas, né, pequenos esforços repetidos todos os dias, eles constroem grandes resultados, né, no longo prazo. E essa correria hoje, eu penso assim, que essa correria hoje, sair de casa, às vezes até minha esposa reclama, né? Rapaz, não sei o que, tô trabalhando muito. Mas assim, eu acredito que essa correria hoje, ela vai me proporcionar lá na frente desacelerar um pouco, né? E Mas eu basicamente é penso isso. assim também, ó. Eu sou 12 anos mais velho que tu, já vou fazer, daqui a pouco fico 13 anos mais velho, né? Mas eu entendo que é fase de construção. Isso. Você tem que passar uma fase construindo, Tem lenha para se queimar. dedicando.
Porque lá na frente, sim, você vai poder desacelerar. Sim, Até porque vai chegar um ponto que você vai precisar desacelerar, mas é melhor desacelerar tendo construído um background, uma estrutura sim, que lhe possibilita um conforto com certeza. natural para a gente, para nossa família. Eu tenho 2 filhos, penso também no futuro deles, e o que eu puder fazer para mim e para eles, melhor. Todo Por mundo que vai não? envelhecer, né? É, Todo mundo. todo E mundo. Quem é a sua maior referência? minha maior referência, assim, sempre foram meus pais, né? Não porque eles construíram, assim, grandes empresas ou porque eles acumularam muito patrimônio, né? Mas sim porque eles me ensinaram valores, né, que eu carrego até hoje, que é honestidade, trabalho, responsabilidade, né? E claro que eu gosto de acompanhar grandes empresários e Uhum, aprender com eles, mas os princípios que moldaram quem eu sou vieram de casa e são minhas maiores referências. perfeito. Qual conselho você daria para um jovem, 18, 19 anos, recém-saído do ensino médio, talvez, que está pensando em empreender? Eh, eu diria assim, que hoje, assim, o que eu enxergo hoje, né, principalmente que, assim, as pessoas, principalmente os mais novos, falando mais novos como se eu fosse idoso, eu sendo novo, tipo assim, eles tentam parecer ser bem-sucedido antes de ser. Né? E o conselho que eu dou é parar de tentar parecer ser bem-sucedido e de fato começar a trabalhar para se tornar uma pessoa Isso. bem-sucedida, né? Porque assim, muita gente hoje quer mostrar o resultado antes de construir, né? Quer mostrar o resultado antes de construir o resultado. Então, tenha paciência, com o processo, trabalhe duro, mentalidade, foco e assim, eu já fui CLT em vários lugares, tentei empreender, errei, recomecei e hoje eu continuo aprendendo todos os dias, né? Eu acho que o sucesso ele não está em nunca cair, né? Tá em nunca deixar de evoluir e de acreditar. Então acho que basicamente o conselho que eu daria seria esse. Rapaz, tu falou isso, eu lembrei do Rock Balboa, uma cena do filme do Rock. Não me recordo dos detalhes, mas ele fala que não é nunca cair, é quantas vezes você consegue levantar. Isso. Então faz todo sentido. Dificuldades vão vir. E sabe uma coisa, Lucas? Se fosse fácil, não valia a pena. É. Porque é Não aquele teria ditado, o graça. que vem fácil, vai fácil, Com né? certeza. Então, assim, se a gente simplesmente as coisas caíssem na nossa mão, a gente não ia dar valor, não. Com certeza. Não iria dar valor. Agora, a partir do momento que você se esforça, que você luta, que você sabe de onde veio e você tem uma trajetória, olha para trás, caramba, eu saí dali, é onde eu já tô. Aí você começa a dar valor a isso. Você valoriza as pessoas que lhe ajudaram, você valoriza a si mesmo, você valoriza a sua fé, você valoriza tudo isso que você entende que lhe trouxe até aqui. Sim. Então, isso é de extrema importância. Agora a gente vai chegar no nosso último bloco. Uma coisa que é muito comum nos podcasts, em entrevistas em geral, é aquele bate-bola, uma pergunta Sim, sim. rápida, e aí você responde basicamente com o que vier à mente Tá. de, de, de resposta. Produção, lembrando de poder tirar mais fotos aqui, minha e do Lucas, porque o episódio está muito massa, eu quero ter muita mídia para gente fazer disso aqui. Vamos valorizar o trabalho. É, vamos lá. Um empresário brasileiro que você admira. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Eu Caramba. gosto muito da forma como ele enxerga, né, o empreendedorismo e educação e a construção no longo prazo. E a história dele, bacana demais, né, Lucas? Um cara É um que cara muito começou como fera. vendedor de cursos, acho que era no curso, numa empresa lá de idiomas. Depois ele comprou a empresa, Isso. transformou-la numa potência, vendeu, Isso. aí depois recomprou, enfim. Ele chegou até a comprar um clube Um clube de lá futebol nos Estados lá dos Estados Unidos. Unidos. O Orlando City. Isso, Orlando O Orlando City. City, Isso. lá em, acho que é na cidade de Orlando, né, na É, Flórida. na época foi o Kaká, na época, né, que Teve tava o lá. Kaká que foi jogar Isso. lá. Muito bacana. Uma marca que você admira. Cara, marcas não tenho. Juro a você que eu não tenho assim uma marca específica que eu, entendeu? Mas Não, tranquilo. enfim. Um grande erro dos empreendedores. Eu acho que, como eu disse no bloco passado, né, que confundir faturamento com lucro e outra coisa que eu vou acrescentar é achar que crescer rápido demais é mais importante do que crescer de forma organizada, né? É a ideia. Uma grande qualidade de um líder. Acho que dá o exemplo, né? Porque é muito difícil você cobrar da sua equipe aquilo que você mesmo não pratica. Então acho que o exemplo é o principal.
A palavra convence, o exemplo arrasta. Isso. É. Não sei quem disse, mas já disseram várias vezes. Uma decisão que mudou sua vida. Ter saído de casa aos 18 anos. Aquela decisão me Mudou mesmo, amadureceu hein? muito mais do que eu imaginava. É, dinheiro significa Liberdade de escolha, né? Tranquilidade. Não compra tudo, mas resolve muita coisa, né? sucesso, significa Construir uma vida da qual eu tenho orgulho, né? Sem precisar abrir mão dos meus valores, né? Atropelar etapas para obter um sucesso, vamos dizer assim, né? beleza. Família significa Minha base, né? De onde eu vim e é o principal motivo pelo qual eu continuo querendo construir tudo isso, né? empreender é Servir, né? É você servir clientes, desenvolver pessoas, resolver problemas, né? Então, eu acredito que o lucro é consequência disso. Mas empreender, assim, basicamente para mim é isso, é você servir pessoas e desenvolver mas um pessoas. empresário é um grande resolvedor de problemas. Isso. A palavra não devia ser empreendedor, devia ser resolvedor de Resolvedor de problemas. problemas. Exatamente. E agora, nossa última pergunta. Nos encampos chegamos de fato no final. E é uma pergunta que eu gosto de fazer porque ela traz um certo grau de reflexão. E aí, vamos lá. Se você pudesse voltar alguns anos atrás e encontrar aquele menino que vendia picolé na praia. Flau, né? É, Flau, que mas vendia tanto flauta faz, é na tudo praia. gelado. O que você diria para ele? Eu diria, embora eu seja o famoso agoniado, né? Mas eu diria para assim, ele não ter tanta pressa, né? Que naquela época a mente estava trabalhando muito rápido, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido, mas hoje eu entendo que cada fase ela tem um propósito, né? E o que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. Caramba, que legal. Ó, ei, vamos botar essa frase. Eu gostei dessa frase, viu? O que se aprende no caminho importa mais que a chegada. É aquela história de você valorizar a jornada, Isso, né? De você exatamente. valorizar o que está acontecendo no dia a dia, não só quando você chega lá. Toda a fase de aprendizado que você Porque na passou verdade no isso é, caminho. às vezes isso é o que importa, né? É isso que importa. E é isso. Solução, mais alguma coisa? Acho que por hoje. Pessoal, para qual câmera que agora eu fiquei perdido? Fala para minha câmera. Pessoal, nesse momento a gente encerra mais um episódio de Farol Podcast. Agradeço demais ao Lucas pela Valeu, meu presença. irmão. Inclusive, quando eu idealizei o podcast, eu liguei para você, falei com Sim, você lá sim, atrás, sim. falando dessa possibilidade de te entrevistar, porque desde quando eu te conheci, eu vi que você é um visionário, um cara novo, mas que já enxergava longe, sabe? E aí eu sabia que você tem que ser um dos meus entrevistados. Agradeço por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua história. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Agradeço aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente e nos fazendo evoluir e melhorar a cada dia. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um like lá no Instagram ou aqui mesmo. Eu estou aprendendo isso. Mas toda vez eu vou lembrar de pedir esse like aí e para se inscrever no canal. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram é farol.cast e aqui no YouTube é @farolmcz. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio.